Você se lembra de The Sopranos? Em que você acha que o papai trabalha? Cuida do lixo. Em que área trabalha? Em manejo de lixo. Você é da MAP? Eu sou do quê? Sei lá como vocês chamam, crime organizado. Isso é mentira. Quem lhe contou isso? Aquela série maravilhosa que ensinou ao mundo uma lição básica da vida adulta. Não é só o pai mafioso que dá problema. O filho também vem com defeito de fábrica. Tony Soprano é o chefão do crime, violento, manipulador, emocionalmente quebrado. E o filho dele, o AJ? Não vira mafioso, mas vira algo talvez pior. Um adulto moralmente deformado, perdido, mimado, incapaz de distinguir certo e errado. Porque o crime nem sempre passa pelo sangue. Às vezes, ele passa pelo exemplo. É a famosa herança psicológica. O pai faz merda profissionalmente, o filho aprende que isso é normal. E olha que curioso, quando a gente olha pro Bananil, parece que o roteiro foi escrito pelo mesmo roteirista da HBO. Porque assim como Tony Soprano começa a se preocupar quando o filho começa a chamar a atenção, o Lula também anda meio tenso. O pai fez carreira no submundo político e o filho, bom, aprendeu direitinho. Negócios nebulosos, amizades estranhas, operadores presos, investigações andando, e agora o patriarca anda inquieto. Porque o pior pesadelo de todo chefão, seja da máfia ou da política, não é a polícia. É o filho repetir o padrão. Afinal, tem gente que herda sobrenome, outros herdam dinheiro, e tem família que herda problema com a justiça. Brasilinas e brasilinos, preparem-se, peguem seus testes de DNA, chamem o ratinho, coloquem pais e filhos do Legião Urbana na vitrola. Porque quando o Lula começa a ficar preocupado, não é crise política, não é economia, não é dólar, não é inflação. É sempre filho. Sempre, nunca falha. Segundo aliados, chegou ao Palácio do Assalto, digo, Planalto, uma informação que deixou Lula alarmado. Alarmado mesmo, daqueles alarmes que não tocam, explodem. O motivo? O relator do escândalo do INSS no Supremo, o ministro André Mendonça, teria cobrado a Polícia Federal sobre uma suposta inércia nas investigações contra ele. O menino, o herdeiro, o príncipe da Odebrecht, o Lulinha. Olha que coisa curiosa, o STF cobrando investigação. Deve ter sido erro de digitação. Alguém esqueceu de colocar engavetar no lugar de apurar. Eu blindei nós. Segundo o relato, o ministro perguntou: Ué, por que não teve diligência? Por que ninguém pediu nem o passaporte do rapaz? passaporte, Lula, olha o trauma. Só essa palavra já dá gatilho. A PF, claro, respondeu tentando acalmar. Não, tem noção sim, tá tudo baseado em provas. Baseado em provas. Essa frase dá mais medo no PT do que a palavra imposto dá no brasileiro. Porque quando a PF diz provas, não é PowerPoint. É pior, é boleto, é extrato, é áudio, é mensagem, é Pix às 3 da manhã. A Polícia Federal comunicou ao Supremo que, durante a análise de materiais apreendidos na investigação sobre esquema de descontos irregulares em aposentadorias do INSS, revelado aqui pelo Metrópolis, surgiram referências ao nome de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Segundo a fonte, existe relato concreto de pagamentos ao Lulinha. E quem operava isso está preso. Preso pela Polícia Federal. Ou seja, não é denúncia de zap, não é tweet, não é fofoca da direita malvadona. É gente algemada. E aí, a gente chega na parte mais bonita disso tudo. O presidente está preocupado. Ora, só pode haver algum equívoco. Porque o próprio Lula prometeu publicamente, em palanque, com microfone, câmera, transmissão ao vivo, que se tivesse filho dele envolvido nos rombos do INSS, seria investigado. É importante que haja seriedade para que a gente possa investigar todas as pessoas que estão envolvidas. Todas as pessoas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu metido nisso, ele será investigado. Se tiver meu pai que já morreu, não. Sabe? Se tiver
O Haddad vai ser investigado. O Ricota, com essa seriedade, vai ser investigado. Tá lembrado disso? Então essa matéria só pode ser fake news antidemocrática? Uma agressão às instituições? Um ataque à democracia? Antidemocráticos. Uma ameaça ao Estado de Direito? Porque quando o Lula promete algo, a gente sabe que é sagrado. É tipo promessa de ano novo, só que ao contrário. É chato quando o juiz não é aliado, né, Lula? Quando não é meu amigo do jantar. Quando não é o amigo do pai do meu amigo. Quando não é meu parceiro do cafezinho. Aí o sistema começa a funcionar de um jeito muito inconveniente. E os novos achados da PF explicam o pânico no Planalto. Mensagens falando de pagamento via laranja, viagens conjuntas, repetição do método. Porque isso que é lindo na família Lula não é erro, é franquia, é padrão, é método validado. A preocupação do Lula não é jurídica, não é meu filho pode ser inocente. Não, é o medo do STF expor aquilo que mais dói, reincidência. Porque uma vez pode ser azar, 2 vezes é coincidência, 3 vezes já é roteiro de série da Netflix. E falando em fuga, assim como Lulinha foi morar em Madrid, o sócio dele também decidiu ir viver na Europa. Que coisa, né? Quando a PF chega, a galera descobre subitamente uma paixão por vinho português. Khalil Bittar, amigo de infância, sócio, parceiro, foi morar em Portugal. Há pelo menos 1 ano. Exatamente quando as investigações do INSS começaram a apertar. Coincidência. Sempre coincidência. Assim como o filho do presidente Lula se mudou para Madrid, seu sócio também fixou residência na Europa. Em comum, Lulinha e Khalil Bittar deixaram o Brasil quando as investigações sobre os desvios de recurso de aposentados do INSS começaram a avançar. Há pelo menos 1 ano, Bittar vive na região metropolitana de Lisboa. Bittar teria se aliado à lobista Roberta Lucchesinger e ao conhecido careca do INSS para intermediar a venda de canabidiol ao SUS, utilizando da influência de Lulinha. O careca teria pago bilhetes na classe executiva para Lulinha viajar à Europa. Segundo o depoimento de um colaborador à Polícia Federal, ele recebeu 30 milhões de reais e uma mesada de 300 mil reais por fazer esse serviço. A coluna apurou que Bittar e Roberta seriam representantes do filho mais velho do presidente, captando clientes. Lulinha entraria com o sobrenome do pai. A ida de Khalil Bittar para Portugal coincide com o período em que Lulinha decidiu se estabelecer em Madrid, na Espanha, como foi revelado pela coluna Andresa Matais. Embora não sejam mais sócios formais no Brasil desde 2023, os dois estariam atuando em conjunto, concentrando suas transações no exterior. Essa família Bittar, aliás, tem currículo. O outro irmão, Fernando, era dono do sítio de Atibaia. Aquele sítio com a adega do Lula, com um pedalinho com o nome dos netos do Lula, com objetos pessoais do Lula. Mas, veja bem, segundo a esquerda, Lula só estava lá visitando. Visitando tanto que parecia síndico. Melhor fugir mesmo, né? Porque quando você olha o histórico da família, o próximo passo não é depoimento, é mala. E, segundo Cláudio Dantas, Lulinha e Khalil jantaram dias atrás em Madrid com Fidelito. Sim, o filho do Fidel Castro. É o Vingadores da Picaretagem Comunista Latino-Americana. A segunda geração do socialismo milionário. A turma que odeia capitalismo, mas só vive dele. A turma que critica imperialismo, morando na Europa. A turma que fala em povo, jantando em restaurante que o povo nem sabe pronunciar o nome. Isso não é coincidência. Isso é Congresso Internacional de Herdeiro Vermelho. Enquanto isso, as investigações avançam. Khalil teria se aliado a uma lobista, Roberta Lucchesinger, e ao famoso careca do INSS, que é um apelido maravilhoso. No Bananil, todo escândalo tem um personagem com nome de vilão de novela. Careca do INSS, doleiro operador laranja testa de ferro. Parece elenco de Cidade Alerta. Eles teriam tentado intermediar a venda de canabidiol ao SUS. Claro, porque nada grita política pública como maconha, lobby e amigo do filho do presidente. O careca teria pago passagem em classe executiva para o Lulinha viajar para Portugal. Executiva, claro, porque comunista não manda de econômica. Segundo o depoimento, o operador recebeu 30 milhões de reais e uma mesada de 300 mil reais. Mesada para o filho do Lulinha. Mesada. Olha que palavra linda. Mesada é coisa de criança. Mas no Bananil, filho de presidente ganha mesada de 300 mil. É o Bolsa Playboy.
A coluna da Andresa Matais no Metrópolis apurou que Bittar e Roberta representavam o filho do presidente, captando clientes. O Lulinha entrava com o sobrenome, que é o ativo mais caro do Brasil, mais valioso que petróleo, mais poderoso que lobby, mais eficiente que marketing. Você não vende serviço, você vende o Lula. E isso abre porta melhor que crachá do STF. Eles não são mais sócios formais desde 2023, mas continuam juntos. Porque, no Bananil, sair da sociedade no papel não significa sair do esquema. Calil teria ido primeiro para a Europa, ficando numa casa dentro do Hotel Sheraton em Cascais. Casa dentro do hotel. Isso não é hospedagem, isso é esconderijo 5 estrelas. Os negócios também envolvem uma consultoria que faz intermediação de negócios. Tradução: atravessa dinheiro até ele parecer limpinho. A empresária diz que só trabalhou com regulação. Todo mundo no Bananil só trabalha com regulação. Ninguém nunca sabe de nada. Ninguém nunca viu nada. Todo mundo é inocente profissional. Ela, inclusive, mora numa casa alugada originalmente para uso do Lulinha, que hoje funciona como escritório do grupo. Casa do filho do presidente virando escritório de lobby. Normal. Rotina republicana. Uma casa luxuosa em Brasília virou QG dos negócios do filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, também conhecido como Lulinha. O imóvel fica na QL 26 do Lago Sul, região de luxo da capital, e já foi usada pelo presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda. Com vista privilegiada para a Ponte JK e o Lago Paranoá, a casa agora é alugada pela amiga de Lulinha, a lobista Roberta Luquessinger. Roberta seria responsável por intermediar o relacionamento entre o filho do presidente e o careca do INSS. Ela foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal na operação que investiga descontos indevidos na folha de pagamento de aposentados do INSS. Na ocasião, o mandado de busca e apreensão contra Luquessinger foi cumprido em São Paulo e não na casa de Brasília. No dia da operação, ela chegou a postar fotos suas dentro da mansão no Instagram. Mesmo com Lulinha morando em Madrid, na Espanha, a coluna Andresa Matais apurou que a casa no Lago Sul continua sendo frequentada por uma pessoa que se apresenta como secretário do filho do presidente. Amizade tão íntima que ela tem tatuagem junto com a esposa do Lulinha. Isso não é amizade? Isso é pacto? A defesa diz que Calil foi procurado, mas decidiu não se envolver. Essa frase é clássica. É tipo: Cheguei na boca de fumo, mas não comprei. Não. Em 2025, ele já tinha sido alvo da Operação Coffee Break. Nome perfeito. Porque tem café, lobby e dinheiro. Acusado de tráfico de influência e mesadas de R$210 mil. Mesada de novo. É uma creche de adultos. E aí chegamos ao ponto central. Lula tem motivo de sobra para se preocupar. Porque não é só o Banco Master. Agora é o roubo dos velhinhos do INSS. É o golpe mais baixo possível. Mexer com o aposentado. É tipo roubar muleta. Vamos falar de CPMI do INSS. O repórter André Chaldes apurou que a publicitária Daniele Miranda Fonteles relacionou o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, a uma consultoria com indícios de ser de fachada. Sem site, sem perfil nas redes sociais, a Spider Consultoria teve como dono um auxiliar de serviços gerais de 25 anos e movimentou uma quantia milionária em 6 meses. Me conta quanto é essa quantia, porque eu já li, já sei quanto, mas quero que você diga para a gente ter noção dessa quantia, quanto é. Olá, Rafael, tudo bom? Tudo bem. Então, 371 milhões de reais, né? Você viu que eu até gaguejei, né? Quantia quanto é, porque eu fiquei aqui lembrando do valor e aí gaguejei, mas enfim, ainda bem que você já me salvou. Pois é, o que acontece? Eu tive a pachorra de entrar na página lá do BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para ver qual seria o enquadramento dessa empresa. Uma empresa que fatura 371 milhões de reais, ou que move mais de 300 milhões por ano, ela é considerada uma grande empresa pelo BNDES. E aí eu te pergunto, como é que uma grande empresa pode ter como dono, como único dono, um rapaz de 25 anos, auxiliar de serviços gerais, trabalha numa empresa de laticínios do interior de São Paulo, recebia auxílio emergencial na época da pandemia, e não tem site, não tem rede social, não tem nada. É uma empresa que assim, ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, mas deveria, pelo faturamento dela, ser uma das maiores empresas de consultoria do país, Rafael. Se você perguntar para qualquer pessoa nesse mercado, ninguém nunca ouviu falar de Spider Consultoria, e, no entanto, ela está lá movimentando, faturando seus 300 milhões de reais por ano. É um fenômeno, assim. Ela, no primeiro mês de funcionamento dela,
Em janeiro de 2025, ela já movimentou 8 milhões de reais. A publicitária do PT aparece ligada ao careca do INSS. Empresa de fachada, movimentação milionária, Spider Consultoria, sem site, sem rede social, sem funcionário. Mas com 371 milhões de reais movimentados. É um empreendedorismo invisível. Capital social, 120 mil reais. Movimentou quase 400 milhões. Isso não é empresa, isso é portal dimensional do dinheiro. Relatório do COAF aponta pagamento de 200 mil para a publicitária. Ela diz que não conhece a empresa, mas recebeu. É tipo dizer: não conheço quem me deu dinheiro, só aceitei. Ela diz que era venda de imóvel em Trancoso. Sempre Trancoso. Todo escândalo brasileiro termina em Trancoso. É tipo Nárnia da corrupção. A PF também aponta a sociedade dela com careca numa empresa de cannabis em Portugal. E Lulinha aparece como sócio oculto. Sócio oculto é lindo, né? É tipo fantasma empresarial. Segundo o depoimento, ele recebia mesada de 300 mil reais. Mesada novamente. O PT criou o conceito de mesada vitalícia. A CPMI descobriu que dinheiro vinha de sindicato, associação, entidade. Tudo aquilo que dizia defender o trabalhador. 53 milhões desviados, aposentado roubado e o dinheiro girando entre amigos do poder. PT, INSS e dinheiro público. Mais um escândalo milionário. Quem diria, né? Enquanto o povo enfrenta a fila, desconto indevido e miséria. O sistema funciona perfeitamente. Para eles. Nunca falha. Caso isolado número 1.597.000. Petista tocando a mão no dinheiro dos outros. E aí a conclusão é simples. Cadeia no Lulinha, cadeia na publicitária do PT, cadeia no careca, cadeia em quem roubou aposentado. Porque se até o velhinho não escapa, imagina o resto. No Bananil, o problema nunca foi falta de dinheiro, sempre foi excesso de Lula. No fim das contas, Lula e o filho viraram a versão brasileira dos Sopranos. O pai construiu o império torto, o filho aprendeu que aquilo era normal. Lula agora diz que está preocupado. Preocupado agora. Mas já é tarde demais. Porque não era para ter se preocupado quando a polícia bateu a porta. Era para ter se preocupado lá atrás, quando o filho começou a copiar o exemplo do pai e a se meter em desvios de dinheiro público há mais de 20 anos. Como em toda boa família mafiosa, o problema nunca foi o herdeiro, foi o patriarca que ensinou o caminho. Papai, eu quero mesada. O papai vai pedir pro careca do INSS te dar.